Olá, este é o ATV. Meu nome é Henry Keith. O convidado de hoje dispensa qualquer apresentação especial, pois seu nome é certamente conhecido no mundo todo. General Ben Hodges. Senhor, muito obrigado por participar. Seja bem-vindo ao programa. Bem, eu que agradeço novamente pelo privilégio, Henry. O privilégio é todo meu. Obviamente, plano de paz. General, o senhor acredita que o acordo será assinado? Acho que, neste momento, parece improvável porque os lados ainda estão muito distantes. E acho que vai ser difícil chegar a algo que dê à Ucrânia o que ela precisa e que os russos estejam dispostos a aceitar. Então, não posso prever se algo será ou não assinado, porque os russos realmente vão ter que mudar muita coisa do lado deles. Isso exigiria, na minha opinião, que o presidente Trump pressionasse eles, o que ele ainda não fez até agora. Você pode tentar nomear quais você acha que são as concessões inaceitáveis para a Ucrânia? Quer dizer, obviamente, a maior parte do que está sendo proposto me parece bastante inaceitável, mas talvez cite três que a Ucrânia não deveria aceitar de jeito nenhum. Bem, antes de tudo, acho que entregar território, reconhecer a soberania russa sobre determinadas áreas é algo totalmente fora de questão. Quero dizer, na minha opinião, a Ucrânia nunca deveria, mesmo que a Rússia ocupe, fazer uma entrega formal de território. Acho que isso seria inaceitável. Sabe, durante todos os anos da Guerra Fria, os Estados Unidos nunca reconheceram que a União Soviética havia ocupado a Estônia, a Letônia e a Lituânia. Nunca reconhecemos isso formalmente. E acho que isso é importante. Qualquer território ucraniano que a Rússia ainda ocupe, ninguém deveria reconhecer isso formalmente. Então, acho que essa é uma linha vermelha. Acho que qualquer coisa que impeça a Ucrânia de ser totalmente capaz de se defender, seja o tamanho das forças armadas, aspirações de entrar na OTAN, tipos de armas, qualquer coisa desse tipo. A Ucrânia é um país soberano. Então, na minha opinião, qualquer restrição a isso seria inaceitável, não deveria nem ser considerada. E também acho que os crimes de guerra, algum tipo de anistia para a Rússia. Não sei como o mundo poderia sequer aceitar isso, porque assim os russos basicamente sairiam impunes de qualquer assassinato. Mas não acho que seria aceitável. Bem, não poderia concordar mais. Suponhamos que o plano seja acordado, digamos, por todas as partes e que a Ucrânia o assine. O senhor realmente acredita, general, que os Estados Unidos têm influência suficiente sobre a Rússia, quero dizer, para fazer o Kremlin cumprir o que assinou, visto que os russos são famosos por fazer exatamente o contrário? Olha, eu não tenho nenhuma confiança de que a Rússia cumpriria qualquer acordo, a menos que fosse forçada a isso. E sim, o presidente dos Estados Unidos tem toda a influência de que precisa. O problema é que ele nunca usa. Ele nunca pressionou a Rússia. Ele nunca disse aos russos, saiam da Ucrânia. Ele nem consegue reconhecer que a Rússia é agressora. Então, ele tem uma influência enorme que poderia usar, mas não fez isso. Isso significa que será necessária uma influência comparável de uma Europa unida para pressionar a Rússia, seja por meio de apoio econômico, fornecimento de armas e munições ou outros recursos para a Ucrânia. Sem isso, acho que a maioria dos ucranianos faria bem em ser muito cética quanto à possibilidade de a Rússia cumprir qualquer acordo que tenha assinado. Certo. Bem, então você está me dizendo que qualquer acordo de paz sem fortes garantias de segurança é apenas uma pausa antes de outra guerra, talvez até uma guerra maior? Acho que a expressão garantia de segurança talvez não seja o melhor termo a ser usado. Quero dizer, a única coisa que chega perto de uma garantia de segurança é, você sabe, uma aliança em que outros países, por tratado, são obrigados a vir em seu auxílio. Então, qualquer coisa diferente disso, já vimos que os Estados Unidos, o Reino Unido e a Rússia não cumpriram o Memorando de Budapeste. Nós não fizemos o que deveríamos ter feito de acordo com os acordos de Minsk.
Então, o melhor, sem chamar de garantia, o melhor que podemos fazer, eu acho, até que haja adesão à OTAN, é fazer tudo possível para ajudar a Ucrânia a se defender. Ou seja, armas, munição, testes na indústria de defesa da Ucrânia. Continuar pressionando a Rússia, limitando sua capacidade de exportar petróleo e gás para a Índia e a China, Turquia, Hungria. Essas são as coisas que podemos fazer para dissuadir, porque é disso que estamos falando, dissuasão, que A Rússia, seja dissuadida de atacar a Ucrânia novamente. o que está acontecendo agora em Genebra? Quero dizer, a equipe de negociação em Genebra já alterou os famosos, ou melhor dizendo, os infames 28 pontos do plano inicial de feitos, que a princípio parecia a lista de desejos de Putin e um plano de capitulação para a Ucrânia. O que o senhor acha? Qual foi o pensamento da equipe por trás disso? Quero dizer, qual foi a motivação para seguir adiante com isso logo de início, em condições tão difíceis para a Ucrânia? Eu acho que a gente não sabe ao certo, sabe, o que foi esse negócio todo, que alguém até chamou de bagunça nos últimos dias, quando ficou claro que havia um documento russo. E aí houve incoerência, confusão e troca de acusações dentro da administração. Teve senador ouvindo uma coisa, depois pessoas negando que aquilo era verdade. E você não tem nada. Pessoas oficiais, não qualificadas, como o próprio filho do presidente, Jared Kushner, e o senhor Witkoff se encontrando em Miami com Kirill em um hotel de propriedade russa. Quer dizer, isso é bizarro. Não, isso está acontecendo. E aí você tem provavelmente o que me parece ser um exemplo da competição política entre o secretário Rubio e o vice-presidente Vance. Então, olha, sinceramente, esse não foi o melhor momento da diplomacia americana. E o presidente, sinceramente, não ajuda quando diz o que diz, porque sempre parece que ele claramente apoia a perspectiva russa nisso. Eu vou dar crédito ao secretário Rubio. Hoje de manhã foi a primeira vez que senti que ele finalmente conseguiu impor alguma disciplina no processo e que era ele quem estava liderando a conversa. E espero que a gente consiga tirar todos esses outros elementos imprevisíveis dali. Aí talvez a gente consiga começar a entender, ok, qual é realmente a questão? Agora, os europeus, claro, finalmente apresentaram suas próprias propostas. Então você precisa juntar EUA, Ucrânia, Europa. E aí, quando todo esse lado estiver em acordo, aí você precisa fazer com que os russos aceitem isso também. E eu acho que isso vai ser sem o presidente, meu presidente, colocando uma pressão enorme sobre os russos, e isso vai ser um desafio. Isso com certeza vai ser um desafio. Mas você já disse uma vez que os EUA deveriam formular claramente seu objetivo estratégico. Bom, isso significa que no momento você não vê, não existe, certo? Eu não vejo além de parar com as mortes. Sabe, os EUA nunca, nem mesmo sobre o governo Biden, identificaram claramente seu objetivo estratégico. O que queremos que o mundo seja quando tudo isso acabar? E claro, deveria ter sido que a soberania ucraniana fosse respeitada. A Europa está segura. A Rússia permanece dentro de suas próprias fronteiras. E a China é dissuadida por causa do que eles viram a gente fazer. Esse seria o cenário final ideal. E que a Ucrânia consiga seguir em frente, continuar crescendo e se modernizando, e então caminhar para alcançar sua aspiração de se tornar membro da União Europeia e da OTAN. Esse seria o resultado. Mas isso nunca foi articulado, e não vejo isso acontecendo agora. Muitos americanos que eu conheço ainda consideram o terrorismo como a maior ameaça à segurança nacional, à segurança de suas próprias famílias. Para ser sincero, se o terror russo não for punido, e é isso que estamos vendo pelo menos no momento, mas até mesmo sendo recompensado de certa forma com impunidade, primeiro eu posso sair impune disso. O que isso significaria para os americanos nos Estados Unidos? Sabe de uma coisa? Deixa-me reformular isso.
O que você diria para um americano que te pergunta por que a Ucrânia deveria ser uma preocupação para mim em Oklahoma, Texas ou Ohio? Olha, em primeiro lugar, a prosperidade econômica dos Estados Unidos está ligada à prosperidade econômica da Europa. É o nosso maior parceiro comercial, então é do nosso interesse que a Europa seja estável, segura, protegida e próspera. E isso, obviamente, inclui a Ucrânia como um Estado europeu. E também, sabe, toda interrupção no envio de grãos e energia da Rússia e da Ucrânia na região do Mar Negro. Todas essas coisas são ruins para a economia dos Estados Unidos. Elas aumentam os preços. Então, existe um interesse econômico para que a gente ajude a acabar com essa guerra de uma forma justa, correta e sustentável. Esse é o primeiro motivo pelo qual isso importa para nós, o econômico. O segundo motivo pelo qual isso importa para nós, claro, é porque a China está observando. Se a China é de fato a maior ameaça que temos, como todo mundo diz, ou como tantas administrações diferentes já afirmaram, então os chineses precisam ver que os Estados Unidos levam a sério a soberania e o trabalho com nossos aliados, protegendo e respeitando o direito internacional. Eles precisam ver isso. Eles precisam ver que temos vontade política para fazer o que precisa ser feito. E agora, o que eles estão dizendo, claro, é que a gente nem consegue ajudar a Ucrânia a derrotar uma Rússia enfraquecida. Então, esse é o segundo motivo pelo qual o que está acontecendo deveria importar para os americanos que vivem em Ohio, Missouri ou em qualquer outro lugar. E aí tem uma terceira coisa. É algo intangível. Mas eu acho que a maioria dos americanos, quando você vai a fundo, realmente acredita e sente orgulho e honra na reputação dos Estados Unidos. E eu acho que, independentemente do que pensem sobre qualquer governo, eles gostariam de ver a honra dos Estados Unidos protegida e respeitada. E acho que é por isso que isso também importa. Nós assumimos um compromisso e precisamos cumpri-lo. E quanto à Rússia, senhor? Quero dizer, a Federação Russa gastou uma quantidade enorme de tempo. 4 anos é muito tempo. Pessoas, mais do que os Estados Unidos. Em todas as suas guerras após a Segunda Guerra Mundial somadas, e até agora nem sequer conquistou o subúrbio de Donbas. Cada dia dessa guerra custa à Federação Russa centenas de milhões de dólares. Alguns dizem cerca de 1 bilhão por dia, talvez. Bem, obviamente isso não pode durar para sempre. Não pode durar para sempre. Mas você acredita que existe um ponto sem retorno para o Kremlin? E você acredita que esse ponto está próximo? Então, eu acho que o Kremlin ou o Putin, eles vão insistir, eles vão continuar fazendo isso enquanto ele achar que pode vencer. Então, está claro que ele não se importa com as baixas. Ele e os oligarcas estão protegidos dos problemas de uma economia ruim e, de muitas formas, quero dizer, a vida pessoal deles. Então, eu acho que eles provavelmente sentem que podem continuar por um tempo, e é por isso que acho que foi tão importante a Ucrânia ter feito disso uma prioridade atacar a infraestrutura de petróleo e gás da Rússia, continuar investindo nisso, o que reduz a capacidade da Rússia de exportar petróleo e gás para seus clientes, que é, claro, o que financia a guerra. Então, acredito que essa foi a mudança ou abordagem certa por parte dos ucranianos. Se eles forem bem-sucedidos nisso, então acho que será difícil para a Rússia continuar fazendo isso. Você sabe, a China apoia a Rússia agora porque consegue acesso a petróleo e gás baratos. Se isso se tornar cada vez menos acessível, então a Rússia se torna cada vez menos importante para a China. Então, é justo dizer que, se dependesse de você, você daria um golpe na economia russa. Quero dizer, onde dói. Frota fantasma, petróleo, logística, para ter o efeito mais rápido possível. No dia seguinte, essa seria a minha prioridade. Agora, incluído isso, você ainda precisa tentar proteger seus próprios cidadãos. Então, atacar as fábricas que produzem drones, por exemplo, ou se você conseguir identificar lugares de onde partem os lançamentos de mísseis, sabe, você quer eliminar a logística dos quartéis. Mas a prioridade para mim é destruir a capacidade da Rússia de continuar travando a guerra. E a última pergunta de hoje, senhor. Por favor, me ajude a entender do ponto de vista militar, do ponto de vista estratégico.
Digamos que a Rússia tome, capture Pokrovsk. Você acha que isso daria uma vantagem estratégica na linha de frente? Então, sabe, se você é um soldado lutando em Pokrovsk e ao redor, é uma situação miserável. Quero dizer, é bombardeio, combate, as lutas constantes ali. Mas o que esses soldados fizeram foi criar uma situação em que a Rússia, mesmo que finalmente consiga, e eu nem estou convencido de que vão conseguir, mas mesmo que finalmente capturem completamente Pokrovsk, seja lá o que isso signifique. E depois? Eu não acho que os russos tenham capacidade de explorar isso. Quero dizer, não existem, diferente dos avós deles. Não existem grandes regimentos blindados com tanques e BMPs prontos para continuar avançando. Quero dizer, eles não existem. Então, eu acho que a capacidade da Rússia de explorar, seja lá o que for que ela finalmente conquistar em Pokrovsk, não vai ser estrategicamente significativa. Agora, com certeza, eles vão dizer que libertaram mais uma cidade. Finalmente capturaram Pokrovsk. Ok, então acho que é aqui que o governo da Ucrânia precisa ser capaz de explicar o que está acontecendo. Eles precisam ser capazes de explicar por que ficaram lá tanto tempo, porque chegou a hora. Retirar o que for preciso. Eu continuaria enfatizando, sabe, que o objetivo de uma batalha é chegar a outra coisa. Então, qual é o objetivo dessa batalha para a Ucrânia? E qual é para a Rússia? Quem conseguiu chegar ao que precisava alcançar a seguir? E eu acho que, olhando por esse lado, os russos vão acabar ficando com uma cidade destruída, conquistada com muito esforço e sem ter para onde ir. Ou posso dizer, nem, mesmo que capturem Prokofiev, o que nem tenho certeza se vão conseguir. Mas enfim, Eu também não tenho certeza de que vão. eu também não tenho certeza. Quero dizer, é muito tempo e tanta gente envolvida. Sim, eu adoraria continuar essa entrevista, mas você está com o tempo apertado. Muito obrigado, general. Obrigado. Pelo seu tempo e expertise. Obrigado. Espero poder fazer isso sempre que você puder. Obrigado novamente. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.